daqui da Universidade de São Paulo e vai continuar aqui o nosso debate. Bem, muito boa tarde a todos. Eu gostaria inicialmente de registrar minha satisfação de estar aqui presente. Diferentemente dos senhores que são da geração Y, eu sou da geração pré-alfabeto, então estou chegando a uma fase da vida em que eu me permito fazer aquilo que apenas me dá prazer. E poucas coisas têm me dado prazer ultimamente. A primeira é o contato com a juventude. Então, estou num ambiente que realmente me dá prazer. Segundo, participar de todas as atividades relacionadas ao nosso grupo de pesquisa. E terceiro, o campeonato inevitável que será conquistado pelo São Paulo Futebol Clube. Então vocês podem perceber que são pequenas coisas que têm me dado prazer. Eu gostaria de começar essa Citação ao ódio. essa exposição trazendo aqui um filme, se conseguir, Gil, professor aqui, e gostaria de fazer a exposição de uma forma pouco ortodoxa. Gostaria de passar um filme e a partir desse filme é que eu vou fazer algumas reflexões. Já adianto aos senhores que as minhas reflexões elas não têm um conteúdo histórico, são muito mais de conteúdo jurídico, porque é a minha seara. Je ne pense pas non plus que vous soyez le monstre que l'on décrit. Vous êtes un personnage tragique de notre temps. Je ne vous vois ni meilleur, ni pire non plus qu'un officier américain au Vietnam, bombardant napalm des populations civiles. Je ne vois pas de différence entre vous, un officier russe à Kaboul, et certains officiers français à Alger. Il m'a fait brûler les jambes, monsieur. Vous vous rendez compte pourquoi il m'a fait brûler les jambes? Pourquoi il m'a envoyé une balle? Combien de fois qu'il m'a torturé? Combien de fois qu'il m'a torturé? Perdão, desculpa me fomentar. Acontece. Mas o mais curioso é que aqui não aconteceu nada. Je lui ai dit un jour, je lui ai dit, écoutez, je ne vous pense pas innocent. Je ne pense pas non plus que vous soyez le monstre que l'on décrit. Vous êtes un personnage tragique de notre temps. Je ne vous vois ni meilleur, ni pire non plus qu'un officier américain au Vietnam, bombardant au napalm des populations civiles. Je ne vois pas de différence entre vous, un officier russe à Kaboul, et certains officiers français à Alger. Il m'a fait brûler les jambes, monsieur. Vous vous rendez compte pourquoi il m'a fait brûler les jambes? Pourquoi il m'a envoyé une balle? Combien de fois qu'il m'a torturé? Combien de fois qu'il m'a torturé? C'est lui qui, le premier, m'a flanqué cette paire de gifles. C'est lui qui m'a interrogé. C'est lui qui m'a envoyé en déportation. Barbie a toujours dit qu'il s'occupait uniquement des résistants et des maquisards. Ça veut dire des ennemis de l'armée allemande. Je demande
Les enfants, les 44 enfants, c'était quoi? C'était des résistants, c'était des maquiseurs. Qu'est-ce qu'ils étaient? C'était des innocents. Comme n'importe quel Français habitant de ce pays, nous savons très bien que le sort des enfants juifs était en effet une question sur laquelle le pouvoir politique en France était intéressé, puisque, et vous le savez, mesdames, messieurs les jurés, la proposition de déporter les enfants juifs est une proposition française. J'ai vu une tête qui émergeait. Je me suis rendu compte que c'était mon père. On s'est fait un signe de la main. Un moment m'a dit, c'est ton père? J'ai dit oui. Il m'a dit, va l'embrasser. Il a fait signe à mon père de le faire. Et au moment où il allait m'embrasser, au moment où il allait m'embrasser, on l'a fait mettre à genoux et on lui a tiré une balle dans la tête. C'est pas Barbie qui a tiré une balle dans la tête, mais c'est Barbie qui nous a envoyés là-bas. J'étais un homme, comme il vit encore, un homme comme ça. Tribunal français, n'oubliez pas non plus que Klaus Barbie, dans son lugubre travail, celui d'une armée d'occupation, avait la légalité pour lui. Il avait pour lui la légalité française, au nom de l'humanité, au nom de la loi. Acquitté sans plus tarder Klaus Barbie, victime expiatrice par trop commode d'un bataillon de la vengeance qui n'est pas l'armée des victimes innombrables et fraternelles. La pauvre, l'immense armée sans visage et sans nom, et qui recrute toujours, encore et aujourd'hui, et toujours, et sans relâche. Dans quelques instants, la Cour et les jurés vont se retirer pour délibérer. Je vous pose donc la question. Avez-vous quelque chose à dire pour votre défense? Oui, Monsieur le Président. Quelques mots en français. Je n'ai pas commis la rafle des yeux. Je n'ai jamais le pouvoir de décider des déportations. Je combattu la résistance, que je respecte, avec priorité. Mais c'était la guerre, et la guerre, c'est fini. Merci. Merci. Les débats sont terminés. Accusé Klaus Barbie, veuillez vous lever s'il vous plaît. Voici les réponses de la Cour et du jury aux questions posées. I don't see my father as a butcher. I've seen him as a very kind, very sweet father, very tender. And for me, all those accusations and defamations are still a war consequence. Maybe I'm feeling like in the war again. For us, the war hasn't finished. La Cour et le jury condamnent à la majorité Klaus Barbie à la peine de la réclusion criminelle à perpétuité. L'audience criminelle élevée. L'audience... Silence, s'il vous plaît, je vous en prie. Silence, s'il vous plaît. Silence, s'il vous plaît. Un petit peu de dignité, s'il vous plaît. Look at Iraq as a good example. You can look at Afghanistan, how to fight the Russians, we use the most extreme
fundamentalist Islamic groups. We were never really willing to use people who were just simply Democrats. If the ends justify the means, and if you're willing to use Nazi war criminals, then where do you draw the line ever? Je constate que le lieutenant Barbie est condamné à une peine perpétuelle, alors qu'à Nuremberg, l'amiral Dönitz, successeur d'Hitler, Baldur von Schirach, Gauleiter d'Autriche, n'ont pas subi de peine perpétuelle. Manifestement, nous dépassons nos maîtres en la matière. States and governments do hire people to do horrible things, torture, interrogation, sometimes murder, and they hire them on the basis that they can be denied or dropped. I didn't feel pity for Barbie. I felt the disgust with the established world, the world of states and governments. Barbie was entitled to say, you all needed me, and yet now here I am in this court alone. There's a hypocrisy here, and I felt that. O vídeo que todos assistiram encontra-se disponível no YouTube. Sempre que eu faço a exposição desse vídeo, ele suscita uma série de leituras, uma série de visões. A visão da justiça, o embate entre acusação e defesa, a visão do sentido de justiça na percepção de retribuição pelo mal praticado, a visão das vítimas que manifestam a sua dor, o seu sofrimento, têm a oportunidade de verbalizar a dimensão da dor que sentiram. Mas não serão esses os caminhos que eu gostaria de expor, pelo menos nessa breve apresentação de hoje. O que eu gostaria é de focalizar esse julgamento, que todos perceberam, que é o julgamento de Klaus Barbie, criminoso de guerra. Foi julgado em 1987, e o julgamento de Klaus Barbie está inserido dentro de um processo maior de construção da justiça penal internacional. Nós podemos fazer várias leituras do século XX. A leitura que eu proponho aos senhores é uma leitura focada na construção da justiça penal internacional. Poderíamos olhar o século XX também como um século de construção, edificação e sedimentação da justiça penal internacional. Então a proposta para essa exposição é essa, o caminho para a Haia como o destino final da justiça penal internacional, passando por algumas estações ou paradas, como seria Paris, Nuremberg, Lyon, Arusha. Lyon foi o local onde Klaus Barbie foi julgado. Então a formação da justiça penal internacional envolve alguns acontecimentos históricos que já foram adiantados aos senhores. Destacamos a Conferência de Paz, logo após o término da Primeira Guerra Mundial. É por ocasião da Conferência de Paz que é firmado o Tratado de Versalhes e é expressada essa primeira tentativa de julgamento internacional, que no caso seria o ex-imperador da Alemanha. Como já foi dito e mencionado, e provavelmente os senhores já sabem, esse julgamento nunca foi a termo, justamente porque o ex-imperador alemão refugiou-se na Holanda e jamais foi extraditado. Poucos processos criminais foram instaurados pela Justiça Nacional Alemã, que foram processos conduzidos pela Suprema Corte de Leipzig. Mas, de qualquer maneira, a iniciativa dada pelo Tratado de Versalhes foi uma iniciativa significativa na perspectiva da construção da justiça penal internacional, pois pela primeira vez pensou-se verdadeiramente em um julgamento internacional na punição da pessoa por crimes cometidos no âmbito internacional. O segundo evento digno de nota, não poderia ser desconsiderado, é esse aqui retratado, o julgamento de Nuremberg, que é um julgamento que foi gestado durante o próprio conflito mundial.
E neste julgamento de Nuremberg nós poderíamos estabelecer duas fases. Há uma primeira fase composta pelo julgamento propriamente dito, onde os principais criminosos de guerra alemães são postos a julgamento por 3 crimes, como aqui também já foi pontuado: crimes contra a paz, crimes de guerra e crimes contra a humanidade. Não há, reitero, a inserção do genocídio, porque até então, até esse momento, não tinha sido sedimentado um entendimento universal a respeito do genocídio e, sobretudo, a absorção desse conceito dentro do campo do direito penal, razão pela qual o julgamento de Nuremberg foi centrou-se nessas 3 práticas delituosas: o crime contra a paz, que hoje é o chamado crime de agressão, o crime de guerra, que seriam as violações às leis de Genebra, e os crimes contra a humanidade, que compreendem uma série de atos violentos praticados de forma reiterada e, sobretudo, sistemática, e à luz de uma política de perpetuação ou perpetração da violência. O Tribunal Militar para o Extremo Oriente, que é conhecido como Tribunal Militar de Tóquio, é o primo irmão, digamos assim, do Tribunal de Nuremberg, incorpora as mesmas diretrizes do direito penal fixado para o Tribunal de Nuremberg, e nós temos alguns pontos críticos que poderiam ser fixados com relação a esses 2 julgamentos. São pontos muito desenvolvidos para quem se aprofunda no estudo do direito. Sabemos, sobretudo, destaco aqui o item 2 desse slide, que esses tribunais constituíram uma jurisdição excepcional. O que queremos dizer com isso? São tribunais que são instituídos para julgar fatos pretéritos, o que constitui, na leitura do direito penal clássico, uma grande violação de direitos fundamentais. Ou seja, criamos um tribunal, criamos um corpo judicial para julgar determinadas pessoas por fatos ocorridos no passado. Essa é uma grande violação a esse princípio que proíbe os juízos de exceção. Há também um claro comprometimento do ideal da imparcialidade. Nós não podemos visualizar a justiça desconectada de uma ideia de imparcialidade, e esses tribunais, sabemos, o corpo julgador foi composto por representantes das nações vitoriosas, então há uma grande dúvida, obviamente, sobre o ideal da imparcialidade. Vamos dar um salto. A partir dos julgamentos desses 2 tribunais, sobretudo de Nuremberg, são desenhados o que nós chamamos de princípios de Nuremberg, que procuram de alguma forma consolidar a base estrutural do que nós chamamos de direito penal internacional. Esses princípios são aprovados por uma pela Assembleia Geral das Nações Unidas e pavimentam o caminho para a construção do que nós chamamos de direito penal internacional. Um outro momento muito significativo na construção da justiça penal internacional é dado pela Convenção Internacional para a Prevenção e Repressão do Crime de Genocídio, que, como também já foi pontuado pelo professor Rodrigo, foi adotada pela Assembleia Geral da ONU em 1948. É interessante notar que, por ser um documento internacional, essa convenção foi permeada muito por uma discussão política e por arranjos políticos. A não adoção do genocídio político se deve, sobretudo, à resistência da União Soviética, que tinha um certo receio de que algumas práticas pudessem ser criminalizadas ou pelo menos consideradas genocídio, sobretudo durante o regime stalinista. O genocídio cultural também foi repudiado, sobretudo pela delegação francesa, que não conseguia vislumbrar no conceito de cultura um elemento bastante concreto que pudesse ser absorvido pelo direito. E o genocídio, então, acabou tendo uma leitura jurídica muito mais restrita do que aquela desenhada pelos estudos de Lemkin. Temos os processos de Nuremberg, pós-Nuremberg, melhor dizendo, processos que são desenvolvidos dentro da jurisdição nacional alemã, e 2 casos que são casos paradigmáticos, creio que todos conheçam. É o caso Eichmann, em 1961,
e o julgamento de Klaus Barbie, cujo filme ou documentário nós acabamos de assistir. Esses dois julgamentos se destacam nesse processo de construção da justiça penal internacional, porque são manifestação não de uma jurisdição internacional, mas sim de uma justiça nacional. Então acabam desempenhando um papel relevante na construção da justiça penal internacional. Os tribunais ad hoc, que também foi pontuado pelo professor Flávio, Tribunal da Ex-Iugoslávia e o Tribunal de Ruanda. No caso específico do Tribunal de Ruanda, eu gostaria de destacar esse julgamento, que é o caso Akayesu, que ficou muito famoso porque foi o primeiro julgamento por genocídio pós a Convenção de 1948. O pano de fundo desse caso envolve essa pessoa, o réu, Akayesu, que ele era chefe de uma comunidade local e nessa condição ele exercia um poder político, inclusive administrativo, poder de polícia e poder judicial. Dentro dos vários crimes sobre os quais ele foi acusado pela responsabilidade direta e indireta pela morte de 2.000 Tutsis. A sentença aqui é uma sentença relativamente longa, são 150 páginas de julgamento, mais outras tantas 100 páginas da Corte de Apelações, que confirmou a sentença, mas essa sentença ela descortina o raciocínio jurídico penal da visão do genocídio. Os senhores sabem que no caso de Ruanda, a ideia de genocídio étnico é bastante discutida e é bastante controvertida, até mesmo porque a fixação das etnias foi uma fixação arbitrária e que não atendeu a princípios de ordem técnica. No entanto, o tribunal incorporou o que nós chamamos de uma leitura subjetiva. Reconheceu que havia um genocídio étnico dentro da perspectiva dos agentes, dos autores das práticas genocidárias. Ou seja, para os autores, o que importava era ver o outro como uma etnia ou como um representante daquela etnia que deveria ser dizimada, ainda que aquela pessoa não correspondesse rigorosamente àquela etnia. Então o tribunal desenvolve um raciocínio numa perspectiva subjetiva, na visão do agente. Ele tinha consciência de que o seu ato violento atingia uma pessoa que, na sua percepção, na sua leitura, era um representante da etnia que deveria ser eliminada. Então, é um raciocínio desenvolvido pelo Tribunal ad hoc de Ruanda. E, finalmente, chegamos ao ponto final dessa trajetória, que é a própria construção do Tribunal Penal Internacional, o que acaba partindo de uma grande discussão internacional que culmina com a Conferência de Roma, em 1998, quando finalmente o Estatuto de Roma vem a ser aprovado. Esse Estatuto de Roma ele é submetido a uma revisão em 2010 na Conferência de Kampala, Uganda. O que eu gostaria apenas de pontuar nos breves segundos que me restam da exposição, é uma distinção entre crimes internacionais, em sentido amplo, e que se desdobra em crimes transnacionais e crimes internacionais em sentido estrito. Quando nós falamos em crimes internacionais, da competência do Tribunal Penal Internacional, nós estamos falando desse segundo campo, os crimes internacionais em sentido estrito, que compreendem o crime de genocídio, o crime contra a humanidade, o crime de guerra e o crime de agressão. Não se confundem com estes outros crimes que possuem um caráter internacional, mas não são verdadeiramente internacionais. Porque a premissa é de que estes crimes, os crimes internacionais em sentido estrito, eles atacam bens e valores universais. Daí a necessidade de organização de um poder punitivo internacional que possa perseguir e punir os seus agentes. Depois eu posso deixar à disposição dos senhores esses slides. Eu gostaria apenas de fazer mais algumas observações da forma como os processos são instaurados perante o Tribunal Penal Internacional. Nós temos 3 formas de início das investigações. As denúncias podem ser levadas ao Tribunal Penal Internacional pelos próprios estados que compõem
corpo desse Tribunal Penal Internacional. Então é o próprio Estado que leva ao Tribunal Penal Internacional, noticia ao Tribunal Penal Internacional a prática de algum crime ocorrido dentro do seu território,